Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e deixe seu like aí. Então, hoje nós vamos ler Tiago. Vamos ver o que Tiago nos reserva. Nós terminamos as cartas paulinas, né? Finalizamos. Lembrando que o livro de Hebreus... eu considero que foi Paulo, né? O modo de escrever, tudo, mas não há 100% de certeza que foi escrito por Paulo, tá bom? Mas, né, não tem como comprovar, mas pelo modo como foi escrito, cada um diz uma coisa. Eu acredito que foi escrito por Paulo, ok? Então, vamos lá. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Provas e tentações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça a Deus que a todos dá livramento de boa, que dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense... Bom, só fazendo uma breve pausa aqui, gente, para falar sobre perseverança. Nós que estamos firmados no Senhor, temos que ser perseverantes em tudo aquilo que nós fazemos. A perseverança é a comprovação da nossa fé. Quanto mais perseverantes nós somos, mais a nossa fé aumenta, mas nós temos assim, mais comunhão com Deus. Vamos lá, versículo 7. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ou seja, tem que ser uma fé real, uma fé constante para receber algo do Senhor, né? O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que preserva na provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal a ninguém, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Praticando a palavra. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Nossa, esse versículo 19 aqui vocês podem colar na parede também, gente. Vou ler de novo. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e maldade que prevalecem e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enquanto vocês mesmos, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não se põe em prática, é semelhante a um homem que olha
a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Se algum se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Capítulo 2. Proibida a acepção de pessoas. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que, na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, não disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino. Ele prometeu aos que amam, e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que os difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz, ame seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não conhece adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa o juízo. Fé e obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, porém lhe der nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me sua fé sem obras e eu mostrarei minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e temem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Capítulo 3. O domínio sobre a língua. Meus irmãos,
Sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça a falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar seu próprio corpo. Quando colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles não nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. É verdade, gente. Eu imagino que lá naquela época a língua já dava muito problema, porque sempre estão falando de fofoca, sempre estão falando de conversa, então eu imagino que o negócio lá pegava fogo. Vejam como uma grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. Uau! Coloca entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor. Sorry. Já tá tarde aqui, gente, desculpa. Aqui agora é 11 da noite. Nossa. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem a bênção e a maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Os dois tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. A submissão a Deus. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Aqui fala algumas coisas sobre em relação à oração, né? Às vezes a gente pede algo e não recebe, é porque não está alinhado à vontade de Deus. Porque sempre que nós pedimos algo com fé e está alinhado à vontade de Deus, vocês podem ter certeza que vocês vão receber. Pode ser que não seja instantâneo, mas que vocês vão receber, Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza.
Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A incerteza de planos humanos. Versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, veremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como está é maligna. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Capítulo 5. Advertência dos ricos opressores. Ouçam agora vocês, ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujou e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo devorará sua carne. Vocês acumulam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos celeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Paciência nos sofrimentos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra produzida, a preciosa colheita, como a espera, com paciência, até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam os seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está à portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Só ensinamentos aqui em Pedro, hein? Oração de fé para finalizar, gente. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Ou ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. Amém. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração é um justo e poderoso e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, alguém a trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém. Uau, hein? Deixando aqui esse último versículo é bem profundo, mas quem converte
um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém. Gente, um beijo para vocês. Vamos começar agora o livro de 1 Pedro no próximo vídeo. Estamos aí na reta final. Daqui a pouco vamos entrar em Apocalipse. E vamos que vamos. Quem aí tá ansioso para terminar a Bíblia? Foi muito bom, né, gente? Eu vou começar a ler de novo. Só que agora eu acho que eu vou ler uma outra versão. Tem a Bíblia, a mensagem. Ali atrás tem a Bíblia, a versão, a mensagem. Tem a Bíblia trilingue. E tem uma Bíblia, eu não sei qual que é o nome da outra que eu tenho aqui também. Tá ali de baixo, depois eu mostro pra vocês. Então, meus amores, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.